Gente, realmente eu não tô conseguindo acessar os comentários. Mas aí então eu decidi que eu ia fazer o seguinte: eu vou fazer esse vídeo sozinha aqui. É horrível pra mim, uma sensação horrorosa, porque eu queria mesmo era conversar com vocês. Se eu conseguir acessar, se começar a aparecer aqui na minha tela, eu vou me sentir bem melhor pra gente poder conversar. Mas se não, eu vou seguir assim mesmo, porque compromisso é compromisso. Né? Quando a gente assume uma missão, essa missão passa a ser a coisa mais importante para a gente realizar até que ela seja concluída. E eu assumi isso como missão. Ninguém me deu, foi eu mesma quem escolheu a missão de lutar por libertação animal com o que eu tivesse. E o que eu tenho é a arte. O cenário mundial está cada dia mais horrível. Eu comecei a falar isso quando eu iniciei a outra live, mas estava tão difícil que as pessoas não conseguiram acompanhar. Enfim, o cenário mundial está insuportável, está muito difícil mesmo. Eu nunca vi tanta gente falando em suicídio, eu nunca vi tanta gente falando em depressão, em pânico, em fobia social. Eu nunca vi tanta gente se queixando da mesma coisa. Nós vivemos tempos sombrios mesmo. Nós vivemos uma comunicação acelerada, superficial e rápida demais, não só em conseguir chegar, mas ela passa muito rápido, ela termina muito rápido, ela se encerra muito rápido. E quando a comunicação se encerra rápido demais, uma loucura vai substituindo a outra antes de ser resolvida, antes de ser assimilada, antes de ter qualquer tipo de entendimento entre as partes que discordam. Discordar não é nenhum problema, eu acho super normal que a gente discorde, isso faz parte mesmo da nossa natureza, né? Imagina como é que a gente vai conseguir evoluir se a gente não discordar, se a gente não tiver posicionamentos diversos. Mas a gente está vivendo um tempo em que tudo vira guerra, tudo vira violência mesmo, ódio, desespero, agressão e dessa forma, do jeito que tá ficando muito difícil. Daí muitas vezes eu penso, eu lancei ontem ainda um dilema falando, eu não sei se o mais saudável ou o mais adequado a se fazer nesse momento é sair da sociedade, assim, da exposição, porque uma superexposição é muito trabalhosa e é muito desgastante, né? Eu tenho vivido isso na pele junto com a minha família. Nós nos doamos, assim, doamos mesmo, porque a gente não tem nenhum cunho lucrativo, então a gente doa a arte da gente. E a gente se expõe pra caramba, e quando a gente se expõe, a gente apanha pra caramba também. As pessoas se posicionam sem nenhuma base, ela é na base da emoção só. Tô emocionado, tô com vontade de xingar alguém, eles vêm e xingam, e isso é muito difícil. Então eu comecei a pensar o que seria mais adequado para se fazer. Não estou falando de bem e mal, não estou invocando nenhuma dualidade, nenhum binarismo, eu estou falando sobre adequação. O que é que produziria melhor resultado agora? Seria a gente se somar com quem pensa de uma forma minimamente mais harmônica. Não estou falando de pensar igual, não estou falando de pensar a mesma coisa, estou falando de harmonia, de composição. Né? Por exemplo, uma orquestra ela é composta por instrumentos que de alguma forma conseguem entrar em harmonia. Se a gente quiser utilizar um som que não entre em harmonia, não vai ser legal, nem para quem produz o som e nem para quem ouve. Então, às vezes eu fico pensando que poderia ser muito melhor se a gente começasse a se aproximar daqueles que já são, de alguma maneira, mais tendenciosos a uma harmonia, a uma composição. E então a gente se afasta do excesso de desgaste que a gente passa quando a gente se aproxima de pessoas que têm pensamentos não apenas diferentes, mas contraditórios, que se colidem, que brigam mesmo. Se a gente se afasta, a gente evita um desgaste muito grande, né? A gente ganha uma chance de ter um pouco mais de saúde mental e emocional para continuar produzindo melhor, para tentar permanecer e dar seguimento à luta por libertação, no nosso caso, libertação animal. Mas a gente corre um outro risco, a gente corre o risco de se encerrar numa bolha minúscula
e ilusória, porque a gente pode estar com uma impressão muito equivocada do que está acontecendo lá fora, né? Então, digamos que eu, Jaqueline Cunha, aqui é Santos, aí é Évora Ismail, bom, uma porção de pessoas que pensam de uma maneira mais harmônica, né, mais sintonizada, a gente resolva se aproximar uma da outra, então a gente vai dar força pra caramba uma pra outra, a gente vai reunir uma saúde muito melhor, né? Uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde mental muito mais favorável, e a gente vai falar, nossa, então vamos produzir por libertação? Vamos produzir por libertação. Então, no caso, Jaqueline também é artista, aí uma canta, a outra dança, a outra compõe, a outra escreve livro, e a outra escreve alguma coisa para poder transmitir, e aí o outro fala, não, então eu vou fazer um pouco de comida. Que legal, eu acho que isso é bem legal, a princípio, até a página 2. Porque a gente, para fazer com que esse conteúdo tenha algum sentido, a gente precisa entregar esse conteúdo para todo mundo, ou para todo mundo que possa colaborar com a libertação animal, no caso, que é o foco da nossa discussão aqui. Só que quando a gente colocar o pé para fora do nosso portão, né, das nossas cercanias, a gente vai descobrir um mundo violento que vai querer tapar a nossa boca, dando paulada e chute, um povo que vai estar acreditando que artistas são pedófilos, que artistas são pornográficos, desrespeitosos. E aí, quando a gente chegar com uma cesta cheia de livros, de música, de dança, essas pessoas que estão lá fora sendo manipuladas por um sistema que enfia na cabeça delas, rezando um mantra, que artistas são pedófilos, que artistas são pornográficos, são destrutivos, essas pessoas elas não vão querer entrevistar a gente para saber se isso procede. Elas vão nos queimar em praça pública, como já fizeram um dia com as mulheres que faziam chá para cólica, né? Na Idade Média nós vivemos isso. As mulheres faziam um chá para curar a cólica. Alguém resolvia denunciá-la para a igreja precisava de ícones, né, para queimar em praça pública, para falar, olha, isso aqui é punição exemplar. Punição exemplar é quando você pega alguém para dar exemplo e imputa uma punição que ninguém mais quer correr o risco de passar por ela. E aí o que acontece com isso? As pessoas falam, não, queima ela porque antes ela do que eu. Então, quando eu e um coletivo de artistas, por exemplo, né, resolvermos sair para a rua com as nossas cestas de flores, a gente vai ser recebido a paulada e a pedrada, e a gente vai ser queimado em praça pública. Por quê? Porque tem um povo que está realmente acreditando que não há nenhuma conspiração, ou que não há nenhuma manobra das políticas partidárias, dos movimentos do tipo tradição, família e propriedade, aquela desgraça. Eu tenho visto gente pedindo intervenção militar, gente, e eu não estou falando de gente completamente ignorante, não, eu estou falando de gente que tem acesso à informação. Eu tenho visto gente gritando e pedindo, pelo amor de Deus, por ditadura, sabe? E falando que ditadura é ótima. Esses movimentos, esses partidos, eles fizeram um negócio tão bem articulado que eles fizeram a população pedir para ser presa, censurada, vigiada, amordaçada e calada. As pessoas estão pedindo para serem presas. Tá desesperador. Ah, então você veio aqui defender pedofilia? Olha para minha cara. Diego, vem aqui. Martina, vem cá. Tô aqui. Esse aqui é meu filho. Isso daqui para quem vai ver esse vídeo descontextualizado, né? Porque as pessoas que estão presentes aqui são pessoas que já conhecem o nosso trabalho. São pessoas que sabem quem eu sou, o que eu produzo, conhecem o meu filho, conhecem minha filha, conhecem meu marido e tudo mais. Mas esse vídeo, ele começa a cair em outros lugares, em lugares onde as pessoas não me conhecem, não sabem quem eu sou. E aí vão falar assim, é aquela artista, aquela de cabelo laranja lá, uma louca que está defendendo pedofilia, que está defendendo a arte do homem pelado para colocar criancinhas por perto. Então, esse aqui é meu filho, essa daqui é minha filha, Martina tem 15 anos,
é uma adolescente, né? O Diego começou no ativismo como mini vegano, agora já tá mid vegano, né? Porque já cresceu um tanto. Vai fazer careta no vídeo para as pessoas gostarem? Desculpa. Então, assim, imaginem o que é alguém, uma política partidária, movimentos podres, pútridos, aproveitadores, resolverem associar a imagem dos artistas à coisa que é mais abominável na face da terra, é uma unanimidade. Eu não conheço pessoalmente, eu fiz 2 anos de direito. Na faculdade eu queria mesmo descobrir os recônditos da mente humana, né? Porque pra mim era muito estranho o que é uma mente criminosa. Mas uma coisa é fato, se falar de pedofilia, desde da família mais carola, mais igrejeira, mais careta, até o bandido mais canalha do presídio de segurança máxima, todo mundo concorda que a pedofilia é uma desgraça. E não por acaso, esses movimentos e essa política e esse sistema resolveram associar a arte, que é o movimento mais transformador de todos os tempos do mundo, ao que há de mais perverso. Porque aí a gente abre a boca e já toma um chute na boca antes de falar qualquer coisa. Então eu tô aqui na presença dos meus filhos para dizer que eu, como artista, e falo por todos os artistas que eu conheço, eu sou atriz e diretora de teatro, formada há 15 anos, eu sou artista plástica, passei por cursos de artes plásticas, eu convivi com todos os artistas que vocês puderem imaginar, eu sou bailarina de várias danças, eu sou tangueira, sou bailarina clássica, flamenco, eu sou artista plástica, escultora, de várias situações. Eu convivi com os artistas, eu não conheço um único artista que seja minimamente tendencioso à pedofilia. Nenhum, absolutamente nenhum. Mas o mundo agora resolveu se voltar contra os artistas e se voltar contra a gente, alegando que nós somos a favor da pedofilia, quando a gente diz que a gente não admite censura. Eu não vou admitir censura, ninguém manda em mim, eu sou absolutamente ingovernável, não há possibilidade. E assim, é engraçado porque o mundo vai ficar pra gente, pras crianças, né? A gente vai herdar esse mundo. Então, eu acho que no mínimo a gente tem que ter um pouco de cultura. Eu preciso parar só pra dizer pro Sean, Rara, que eu amo ele de paixão. Sean, um beijo enorme, pessoa maravilhosa, pessoa incrível, um irmão que eu conheci há pouco tempo, assim, irmão de alma, aquele que veio no mundo grudadinho em mim e a gente não sabia. Sean, beijo no coração e na alma, te amo. E aí, Sean, beleza? Então, mas eu acho que, tipo, como a gente vai herdar o mundo, a gente precisa de um pouco de cultura. Porque isso faz parte de um cidadão. E aí, eu fui criado praticamente no Sesc Pompeia, desde bebê. Minha mãe sempre me levava lá, eu ia em várias peças de teatro. Eu tinha uma companhia de teatro, eu era diretora e atriz dentro da companhia que a gente fundou, eu e uma sócia, e o Diego era bebezinho quando eu fazia teatro, fazia peça, ele estava no palco logo desde muito cedo, né, Diego? E, bom, eu ganhei muita cultura, né, quando eu ficava com elas nas apresentações, eu aprendi bastante. Então eu acho que, tipo, quando você deixa de levar uma criança pra arte, ou melhor, você suspende a arte da vida de uma pessoa, você meio que tira a cultura dela. E mais do que isso, Diego, fala um pouco a respeito do que você acha sobre esse nicho de fazer uma censura. Isso pode, isso não pode, sem bom senso. Porque eu vou só fazer, antes do Diego falar isso, eu vou falar uma coisinha. Eu acredito que na arte e na ciência, na medicina, eu também passei pela faculdade de biomedicina, dissequei muito cadáver, dei aula de biologia e eu desenhava pênis e vagina na lousa.
E tinha uma professora de língua portuguesa que entrava depois de mim, ela ficava horrorizada e ela me xingava muito, ela me chamava de safada e sem vergonha, porque eu desenhava pênis e vagina na lousa para ensinar os alunos o que tinha dentro dos corpos deles. E ela falava que aquilo eram desenhos obscenos, para você ver a mente suja das pessoas. Então, para nós artistas, para nós médicos, artistas, terapeutas, para nós o nu não é sexualizado. A gente não pode ter essa mente suja, poluída, essa mente perversa que vê sexo em tudo. Não pode ver uma pessoa nua. Eu sou modelo nua, eu poso nua há 20 anos. E eu tenho orgulho dela. Então, o Diego é desenhista, ele desenha o dia inteiro. Agora, o que vai acontecer? Vão falar que o meu filho é perverso e é criado por uma pessoa perversa? Porque ele não vê o nu com essa sexualidade, com essa sensualização? A menina toca no pé de um homem que está numa exposição pública, acompanhada da mãe, sem nenhuma malícia, e o povo inteiro é incitado a sentir ódio, queimar as pessoas em praça pública. O que é isso, gente? O que a gente está vivendo? Então eu pedi para as pessoas me dizerem, gente, o que vocês acham que eu faço? Porque a vontade que eu tenho para preservar minimamente alguma condição de saúde mental é sair, é ir embora. Como diz o meu irmão Sean, ai, ai, ai. Eu tenho vontade de sumir do mundo, eu não quero continuar. Eu vou ficar aqui esperando ser queimada em praça pública? Mas aí outras pessoas falam, não, Nana, se a gente desistir, quem é que fica? Então, fale, Diego, o que você acha sobre essa polêmica maldita? Então, censura. Bom, quando eu censuro algo, eu meio que fecho os olhos de uma pessoa. Porque, tipo, quando eu censuro, eu não deixo ninguém ver. Então, eu não crio uma liberdade de opção para as pessoas. Eu não falo... Quando eu tenho uma variedade digamos assim, de conhecimentos, que a pessoa pode criar argumentos, criar opiniões, que é o mais importante, quando eu não tenho isso, a pessoa vira meio que um zumbi. Então, a censura, ela é ruim por conta disso. Quando você censura, você fecha os olhos da pessoa. Você não deixa ela criar senso crítico para ser capaz de fazer as próprias escolhas. Ela vira um zumbi, ela não é nada. E esse é o ruim, porque a gente tem o nosso direito de argumentar, o nosso direito de pensar, o nosso direito de ter a nossa opinião, desde que, é claro, não envolva nenhuma vida de outro ser. Mas enfim, a gente tem direito da nossa opinião. E a censura, ela simplesmente pega tudo isso, faz uma bolinha e joga no lixo. E pior, a censura normalmente é uma coisa hipócrita, é uma coisa fingida, farsesca, farsante. Por quê? As pessoas que falam sobre a apresentação do nu, né, do artista, elas falam e elas desconsideram todos os outros conteúdos que ela deveria ter muito mais cuidado. Não, porque só isso. Ontem um cara entrou numa postagem minha e disse assim, eu sou a favor de arte nu se for desenho, mas ao vivo não. Pintura sim, mas ao vivo não. Só que para alguém pintar um modelo, tem que ter o modelo vivo. Eu sou o modelo vivo e eu fico nua e eu sou extremamente respeitada por pessoas, por artistas, inclusive artistas muito jovens, que estão lá numa condição sagrada do ofício da arte. E aí as pessoas vêm jogando todas as suas mentes sujas, poluídas, fazendo ataques, xingando a gente, fazendo associações absurdas a respeito da arte. Aí na hora que querem que a gente faça música, na hora que querem que a gente faça dança, na hora que querem que a gente faça desenho, que a gente escreva história, que a gente faça performance, teatro, elas querem que a gente vá pra lá e a gente tenha conteúdo. Mas como? Com a boca fechada, com a mão atada, com o olho vendado? Como que eu vou ver o sofrimento dos animais e eu vou pra rua numa bandeja coberta de sangue, e o meu filho no megafone e a minha filha distribuindo panfleto, passa os caras e fala assim, essa daí eu comprava pra comer? E isso as pessoas acham normal. Me chamar de puta, me xingar na frente do meu filho porque eu tô fazendo uma performance pra defender os animais, isso eles podem. Então, conta, Diego, como foi esse ato que a gente foi, conta tudo, porque as pessoas que estão vendo esse vídeo, nem todas as que estão presentes são as mesmas que vão ver esse vídeo depois. Tá. Então, era Dia das Mães. Era Dia das Mães. A gente foi fazer um ato na Paulista com um grupo abolicionista, o Vedas. E a minha mãe, ela representava uma bandeja de carne. Ela e um outro amigo nosso, um outro ativista. Eles foram na bandeja e eu ficava falando no megafone. É claro que aquilo chamava atenção, né?
Então passava muita gente, aglomerava, pessoas olhando. E aí, a cada, acho que 5 minutos passava um homem e fazia um xingamento pejorativo pra minha mãe. E eu no megafone, e eu assim, eu me segurava, porque é algo ruim, né? A gente fica triste e eu tava no megafone. E a minha irmã lá, triste pra caramba, passando um panfleto. Porque o nosso objetivo era passar informação. Aí, o problema das pessoas é que elas não sabem como responder, ou melhor, receber esse conhecimento de um jeito respeitável, porque nem todo mundo foi criado do mesmo jeito, nem todo mundo tem a mesma educação. E esse é o problema. Aí, por falar nisso, dessa coisa da educação, muita gente fala assim, Nana, mas você educa o seu filho para isso, mas nem todas as crianças estão preparadas. Mas e o pátrio poder? Não seria a mãe da criança que teria a obrigação ou o direito de responder pelo tipo de educação que ela dá para a filha dela? Como é que pegaram essa criança, filmaram, viralizaram o vídeo, espalharam pelo Brasil todo e desconsideraram o que a mãe ensina para a filha dela? Desconsideraram isso. O meu filho cresceu, e o meu irmão César, a minha irmã Eliane, e eu passei a vida toda ensinando crianças a lidar com o corpo humano e com o nu de uma maneira minimamente respeitosa. E aí as pessoas desconsideram isso e todo mundo resolve crucificar o artista, a arte, a mãe da menina. Tudo isso porque eles querem dizer que todo nu é sacana, que todo nu é pornográfico. Onde é que a gente tá? Eu falei que eu vou embora desse país. Eu não vejo a hora de ir embora, de sumir desse país, porque eu não aguento mais ver as pessoas andando para trás. Eu não aguento mais ver as pessoas defendendo coisas absurdas, xingando uns aos outros, sendo grosseiros e agressivos por nada. Se fosse falar, não, mas a pessoa tá nervosa, ela tá brigando por alguma coisa. Não, ela não tá brigando por alguma coisa, ela tá implorando por censura. Ela tá pedindo para calar a boca dos outros e a dela mesma. Ela tá pedindo para ser calada, para ser cegada diante da verdade. Esses pastores ladrões de igreja que ficam encenando aquela canalice de fazer um monte de gente ficar rodando dentro das igrejas, batendo cabelo que nem um bando de debilóide, de demente, gente retardada se jogando no chão, roubando dinheiro das pessoas. Licença, e isso não é... de dor de cabeça, eu vou deitar um pouquinho, tá, mãe? Porque eu tô morrendo de dor de cabeça. Tá bom. Martina, vem aqui só falar umas coisas, por favor, para complementar. Eu faço questão que os meus filhos estejam presentes, porque o trabalho que a gente faz não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Nós não nos posicionamos por nada para nós, porque se fosse para fazer só para nós, gente, a gente ficava na nossa vida, na nossa casinha e tava tudo fácil. Porque a gente tem respeito um pelo outro, a gente acredita no trabalho um do outro, a gente acredita nos conceitos que a gente ensinou aqui. Se eu estou vindo a público é porque eu acho que isso é de interesse coletivo. Nós trabalhamos juntos aqui, nós criamos arte por libertação, nós apoiamos pessoas que criam arte por libertação e eu acho justo, minimamente justo, que os meus filhos se posicionem em relação à arte que nós criamos aqui por libertação animal. Então, eu queria só que você dissesse alguma coisa, Martina, a respeito do que você acha dessa polêmica absurda de quererem calar os artistas e ficarem rezando um mantra para todo mundo acreditar que nu artístico é pedofilia, que nu artístico é pornografia. Diz alguma coisa. Não sei se eu consigo me pronunciar de um jeito que todo mundo vai entender, porque por mais que eu tenha uma opinião formada sobre, eu não sei expressar ela muito bem. Ah, mas você fez uma redação bem legal esses dias. Eu acho que você sabe se expressar muito bem, sim. Senta aí. Valeu. Bom, eu não acho certo, porque eu acho que toda forma de expressão, independente dela qual for, se ela é por meio da arte, por meio da dança, por meio do teatro, de qualquer jeito, ela é um jeito de se expressar, então tem que ser respeitada de qualquer maneira. E eu não acho certo calar ninguém, independente da opinião que a pessoa tenha. E aí a alegação que as pessoas fazem é que submetem criancinhas ao horror de ver um homem nu. Submetem as pobres criancinhas.
Desconsideraram que a mãe estava presente, a educação que a mãe dava para a criança. Eu acredito que assim, a gente fica criando um tabu em cima de um negócio. Vocês nasceram como? Vocês acham que antes todo mundo fala, porque na hora de falar da carne, todo mundo fala, meus ancestrais comiam carne, seus ancestrais nasciam pelados, e tudo quanto era criança, via homem pelado. Por que agora é um tabu isso? Eu não consigo entender. Então a gente alimenta um pouco a discussão. Eles acham que uma criança que vê um homem nu, e o homem pode ter um pensamento, não sei das quantas, esse pensamento na verdade reflete o pensamento da pessoa que está projetando isso. Mas ela acha que a criança não tem discernimento, que ela não pode ser ensinada, tipo assim, você foi ensinada como? Como foi que eu te disse? Que era pra você fazer diante da possibilidade de um assédio. Era pra me manifestar, pelo menos. É assim que a gente educa. Se a pessoa não se sente, se ela não se sente, como eu posso dizer, assediada, se a pessoa não se sente assediada, isso não pode ser considerado um assédio, correto ou incorreto? É mais do que isso, é uma composição de educação que a gente dá para o filho da gente, de orientação que a gente precisa ser capaz de dar para o filho da gente. E não essa mente do abuso que a Martina acabou de dizer, tabu. É um abuso que é tabu, não pode falar no assunto. Então eu sempre menciono nos meus vídeos, quando o assunto é pertinente a essa questão, que eu sofri abuso na infância. E eu sempre digo para as pessoas que o meu pai era bem moralista. Era tão moralista que ele desligava a televisão, xingava 200 impropérios quando ele via uma mulher na abertura do Fantástico de biquíni, quando ele via beijo na televisão. Só que o meu pai, esse que fazia isso, ele era uma pessoa extremamente promíscua. Ele traiu a minha mãe a vida inteirinha. Ele saiu com todas as mulheres da cidade que quiseram sair com ele. Eu passava muito vergonha aos 12 anos de idade, muita vergonha mesmo aos 12 anos de idade, porque toda a cidade dava risada na minha cara e falava que meu pai saía com todas as mulheres, que minha mãe era chifruda, que isso era um termo que usava na época. E aí, eu passei por abuso na infância, que foi dos 5 aos 11 anos de idade. E eu quero hoje que a Martina conte isso para as pessoas, porque eu conto e as pessoas pensam, nossa, você expôs a sua intimidade. Não, eu não expus a minha intimidade. A minha intimidade é o que eu faço com o meu marido. O que eu expus foi uma violência. As pessoas precisam parar de acreditar que tudo que tem a ver com o corpo e com o sexo é prazer. Não é. Tem coisa que é violência, sim. Só que não é com tabu e não é com moralismo. É com orientação, é com verdade. Se as pessoas não mostrarem as coisas que acontecem e as coisas que realmente são reais, a gente nunca vai saber como lidar com isso. E se a gente não souber como lidar, não tem uma forma da gente se proteger ou não. Se tudo for lidado como tabu, é impossível que as pessoas consigam se proteger de qualquer maneira. Então, eu acho que se as pessoas querem sempre vendando as crianças, os adultos, os adolescentes, nunca vai ter um avanço. Então, as pessoas precisam parar de vendar. Independente se é uma criança de 5 anos, uma hora ela vai conhecer a verdade. Quanto mais você vendar ela, quanto mais você adiar isso, pior fica. Porque vai virar um trauma e vai ficar... Uma hora ela vai acabar sofrendo com isso. E como foi que você entrou em contato com a minha história de abuso? Fala um pouco do livro. Além de perguntar e da gente sempre ter uma relação muito aberta e minha mãe me contar absolutamente tudo, ela escreveu um livro que é uma autobiografia dela. Pode chamar de autobiografia quando o livro não tá no seu nome? Pode. Dizendo? É uma autobiografia dela e sempre que, tipo, ela escrevia esse livro, a gente chorava juntas e a gente nem sabia o porquê e o motivo disso. Mas sempre acontecia, sabe? Então, eu tive que ler esse livro e a forma de eu enxergar ele, de lidar com tudo isso, foi essa. Vendo e acreditando, só isso. Então, a Martina pede para eu publicar esse livro, que chama A Menina. E eu tive dificuldades porque o mercado literário no Brasil, adulto, é muito ruim, né? Ainda o infantil a gente consegue uma coisinha ou outra espremidinha, mas o adulto é muito ruim. Mas eu vou publicar esse livro para minha filha, de presente para minha filha, e para todas as meninas do mundo que passaram por abuso e que estão passando de novo agora por um outro tipo de abuso, gente, que é o abuso da falsa proteção. Porque quando você impede uma criança de ser orientada de uma maneira adequada e de enxergar o nu também como algo natural, para ela desenvolver discernimento dentro do seu apoio do
da sua orientação, porque o seu papel é proteger o seu filho e orientar o seu filho é obrigação sua. E quando eu digo seu filho, eu me refiro a todos os adultos de uma sociedade. É nosso papel ensinar as crianças a se protegerem, não é tirar elas da frente de um cara nu para que ela não saiba, não tenha a menor noção. Ah, mas isso traumatiza uma criancinha. Traumatiza uma criancinha? Como? Traumatiza por quê? Você não é capaz de ensinar a sua filha a diferença de um comportamento e o outro? Acho que só deixar claro o que é abuso. Abuso é tudo aquilo que você não quer que aconteça. Então, alguém te cantar no meio da rua é abuso. Isso é abuso. Você não se sentir confortável em um lugar porque as pessoas estão olhando pra você é abuso. Não é só o ato sexual de penetração que é um abuso. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, uma criança não se sentir abusada por olhar um corpo nu, que é extremamente normal. Gente, vocês nasceram assim. Por que não é mais normal? Por que isso é lidado como um tabu enorme, uma coisa tão pejorativa agora? Aí tem aquela questão absurda, né? Ai, porque criança não está preparada. Ela não está preparada se você não preparar. Como aconteceu uma vez no colégio dos meus filhos, que apresentaram um livro sobre morte. E aí uma mulher fez um escândalo lá, porque o meu filho é muito jovem para lidar com essa história. Ele vai ficar doente, ele vai ficar traumatizado. Aí eu falei, ótimo, então você faz o seguinte, já faz uma comunicação interna na sua família, em todos os seus amigos, proíbe todo mundo de morrer até seu filho fazer 18 anos e tá preparado para isso. Eu estava preparada para o abuso? Eu não estava preparada, eu tinha 5 anos quando o tapeceiro que ia forrar o sofá da minha casa ia lá e me abusava. Eu não era abusada só pelo tapeceiro, eu era abusada por todo mundo que me obrigava a cumprimentar ele com um beijo e eu não queria. E ele me obrigava e ele vinha e ria da minha cara, porque as pessoas que queriam que eu me comportasse, como que eu não podia abrir a minha boca, eu não podia falar porque eu era mal criada. E aí ele dizia pra mim o quê? Não fale nada porque ninguém vai acreditar em você. E não ia mesmo acreditar, porque eu tava falando, eu tava gritando, eu tava sofrendo, e as pessoas, os meus pais me obrigavam a cumprimentar ele com beijo, com educação, seja boazinha. Isso é orientação? Então não foi isso que eu escolhi fazer para minha filha. Então para minha filha eu explico que, olha, não deixe ninguém tocar em você, não deixe tocar no seu corpo. Tem a circunstância X, tem a circunstância Y. Agora, se você não é capaz de orientar o seu filho, então você guarde ele em casa. E se a mulher é capaz de orientar a filha dela e ela levou, porque ela é capaz, porque ela é competente na educação que ela dá para a filha dela, não é você que tem que enfiar a mão nessa história. Não é você que tem que sair condenando todos os artistas. E provavelmente a menina ficou muito mais traumatizada desse rebuliço todo que tá rolando aí do que o ato de ver um homem nu. Então, provavelmente o trauma dela não vai ser ter visto um homem nu, vai ser toda a polêmica que foi criada no nome dela. Isso eu acho muito relevante, muito obrigada por colocar isso, Martina. Eu acho que muito mais violento do que um homem nu, que ela foi lá tocar a perna do cara e fica esse bando de debilóide falando um monte de loucura, é justamente essa hiperexposição que fizeram da menina, que fizeram da mãe dela. Isso sim é muito mais traumatizante. Isso vai criar um trauma. Isso sim dói, isso sim leva a pessoa a uma demonização da arte e do próprio corpo, porque é assim que ela vai entender. Nossa, é tão horrível, é tão horrível. Eu fui alvo de uma polêmica hedionda no meu país, porque minha mãe me levou responsavelmente dentro de um museu, na frente de um monte de gente, no claro do dia, para tocar um corpo nu. Nossa, que desgraça. Então a gente entrou nessa polêmica agora e assim, isso tá afetando sim todas as pessoas, isso tá traumatizando, isso tá incomodando, isso tá desgastando todo mundo, a gente tá sofrendo, a gente tá sentindo um monte de coisa ruim, e é por isso que eu faço questão de trazer a minha filha, que pode falar um pouco a respeito disso. Eu quero que você faça um pedido ainda antes de eu pedir pro Bruno vir aqui, porque o Bruno também é parte interessada nessa história. Eu acho que o único pedido que eu tenho pra fazer é respeita a gente. Se a pessoa não se sentiu, se a mãe da menina levou ela lá e a mãe da menina tá consciente sobre isso, respeita, é uma forma de arte, é uma forma de se expressar. Se você tem direito de falar contra, elas também têm direito de falar a favor. Então, fica a dica. Tá bom, é isso. Obrigada, Martina.
Então é isso que eu acho, tá havendo uma demonização violenta do conteúdo artístico. Isso está acontecendo em todos os meios, nas redes sociais, e o pessoal está adorando, está se aproveitando, está criando um país de gente manipulável e manipuladora, e gente que fica se atacando tenebrosamente, e nós artistas, de novo, vamos queimar na fogueira da Inquisição. Bruno, você pode, por favor, dar uma contribuição? Porque assim, eu não queria me pronunciar a respeito desse assunto, porque ele já estava muito doloroso, ele já estava muito violento, isso me incomodou bastante, mas mais de 500 pessoas me pediram isso, e eu acho injusto que tantas pessoas esperem alguma coisa e eu não faça. Então, para aproveitar, eu vou colocar o Bruno para falar um pouco, porque nós trabalhamos juntos, nós somos marido e mulher, mas nós somos também parceiros de composição, de arte. Nós criamos conteúdos para orientação, para conscientização. Nós criamos conteúdos que a gente coloca nas mãos dos orientadores, e nós temos um CD, o Animal Sente, com 13 músicas que muitas vezes não são compradas, não são consumidas, porque os pais acham que é conteúdo impróprio para as crianças, porque tem uma música que fala: peixe, frango, pato, gato, eu não quero no meu prato, animal sente. Então, isso é impróprio. Tem gente que diz que isso é impróprio. Por quê? Porque a criança, ela não está preparada para saber que o animal sente. Então, eu queria deixar o Bruno falar um pouco, porque eu falo pra caramba e o Bruno tem se expressado bem menos do que eu na rede, mas ele participa de todas as nossas composições. O Bruno é pianista, é músico, formado pela USP, é músico, na verdade é pianista desde 5 anos de idade, ele toca desde 5 anos de idade, e ele lida com criança, porque ele dá aula para criança desde que era menino, desde que começou a aprender piano. Então, ele pode falar um pouco a respeito disso também, e eu gostaria que você mencionasse um pouco a história da sua aluna do ano passado. Onde vocês nós estão? Estamos falando da polêmica acerca da arte e essa demonização da arte que está sendo feita e do artista que está sendo feita, e as pessoas se posicionando de uma maneira absurda, violenta. Até hoje a gente estava conversando com um amigo músico, e daí ele estava falando, a gente está abrindo um precedente perigosíssimo, na verdade, porque as pessoas pensam muito pouco sobre o assunto, e as discussões tem uma questão é que todo mundo fala as suas opiniões, e a gente tenta contribuir de alguma maneira, mas ninguém muda a sua opinião, né? Por mais conteúdo que você dê, você fala, porra, o cara estava dentro de um museu, estava com a mãe do lado, como você vai responsabilizar a mãe? A mãe é o máximo, levou a menina para ver uma exposição, uma performance, tem todo um contexto dentro. Eu estava lendo até de uma pessoa falando assim, as pessoas querem comparar com os índios, mas isso não faz sentido porque a gente vive numa sociedade diferente. Tá certo, não dá para comparar com o índio, mas o cara tá dentro do museu, não foi ele que tocou a menina, foi a menina que tocou nele, numa proposta da Lígia Clark, das exposições. Se é bom ou é ruim, eu acho que isso é uma outra questão. A gente não está discutindo a qualidade da arte, mas sim a possibilidade da gente se expressar. O cara teve o direito, ele tem o direito de se expressar. Eu também odeio funk. Eu não acho que tem uma qualidade musical, os cantores não são afinados, eles não ligam para uma melodia, não tem harmonia, me incomoda, me incomoda. Eu não ouço, eu só não ouço. Eu não fico buscando vídeo no YouTube, se a rádio está tocando, eu mudo de estação. Então, assim, a gente tem o direito de escolher. Eu acho que enquanto não faz mal para ninguém, enquanto não machuca ninguém, daí vai falar, machucou psicologicamente a menina. Gente, eles estão supondo isso, né? É uma suposição completamente absurda. Primeiro, não teve nem sexualidade envolvida, o cara não tava de pau duro lá, não tava se masturbando na frente da menina, não tava nada mostrando pinto. Ele nem tava numa intimidade com a menina, não era um lugar reservado, era público. Gente, olha... do mesmo jeito, o queer lá do Santander, que na verdade o que eu acho mais ainda ridículo é o próprio banco ter fechado a exposição, sendo que ele que patrocinou, então ele também devia se posicionar e falar, não gente, peraí, né? Mas aí sempre mexeu no bolso, mexeu no mercado, eles também são baita de uns covardes
escrotos, né? Abandona o artista porque, porque pode dar, o pessoal começa a querer cancelar a conta. E daí outra coisa, eu li numa postagem, uma amiga da Nana no Facebook, é demais, assim, se você olha para um quadro que tem um retrato de alguém transando com um bicho, e a gente sabe que por semana aparecem vários casos de estupro a animais, o Bolsonaro mesmo disse que começou sua vida sexual com uma cabrita, com uma ovelha, sei lá. Se isso é de senso comum no interior do nosso país, lembre-se, São Paulo não é o Brasil, tá? Tem muitas coisas além disso, o interior é grande do nosso país. Então, assim, se é isso, é muito difundido. Você olha um quadro sei lá do que... E não pode funcionar como uma denúncia. E daí, nem só isso, se você tem tesão num bicho e quer transar com um bicho, o problema é seu, não do artista que fez uma maneira pra gente poder discutir sobre o assunto, e a gente sabe que esse assunto é comum, é pertinente à nossa realidade do nosso país. Que precisa ser trazido à baila para que a gente possa corrigir, para que a gente possa lutar contra, para que a gente possa falar. Mas isso não é novidade para nós. Do mesmo jeito, na exposição, falava-se de pedofilia. Ótimo, é um tema que a gente precisa conversar. O cara não estava fazendo apologia, ele não estava mandando ninguém transar com criança ou estuprar menores, não é isso. A arte traz à tona. Aí agora eu tô sabendo do menino que pendurou o porco e deu porrada no porco. Daí as notícias falam que o porco estava vivo. Parece, eu não pesquisei a fundo, mas parece que o porco estava morto. E a gente sabe que nos matadouros acontece isso todo dia. Então a gente só não pode falar sobre o assunto se o menino não teve nem o intuito dele era falar sobre libertação animal. Mas ele fez um serviço, porque ele também trouxe isso à tona. Ele trouxe uma certa empatia. Mas a gente é ativista, a gente publica vídeos de animais sendo mortos, sendo chacinados, sendo violentados, e ninguém quer ver. Então, as mesmas pessoas que comem a carne e o cadáver dos animais, porque nós não comemos, nós lutamos por libertação, mas as pessoas que comem o cadáver dos animais, as pessoas que matam os animais, que estupram os animais, são os mesmos que não querem ver. Então, assim, o cara não tá fazendo uma apologia, ele tá mostrando o que acontece. A gente fez uma música que fala do boi, o tempo do boi. Então a gente está incentivando a morte de boi. Então a gente fez uma música contra a farra do boi. A gente está incentivando a farra do boi? Não, a gente está tentando trazer à tona um assunto. Na música eu convido a Nana, eu convido a minha namorada para sair. E eu falo que eu queria ir na... Eu tô fazendo apologia? Isso não faz o menor sentido, assim. E detalhe, é muito louco. Eu não sei, eu tava falando hoje pra Nana, eu não sei construir casa. Se eu tiver que construir uma casa, eu vou pedir ajuda para alguém que saiba construir casa. Um engenheiro, pedreiro, arquiteto, quem quer que seja. A gente como artista, e a gente tende a ser bem crítico com tudo, a gente fala a nossa opinião. Em nenhum momento as pessoas, de alguma maneira, ouvem, ou escutam, ou pediram. Falam, mas espera aí, vamos tentar olhar de uma outra maneira para o assunto. E que negócio é esse de que criança não pode ter contato com nada que seja sério? Da onde vem essa loucura? Que criança tem que ser protegida a um extremo, para quando? Assim, para ela decidir com 18 anos o que ela pode fazer? Ano passado eu tinha uma aluna e a gente fez uma brincadeira em aula, sei lá o quê. E daí ela estava comendo uma jujuba, uma bala de goma, né? Um ursinho, sei lá o quê. Então eu falei para ela, eu vou te mostrar como é feito isso. E eu não mostrei nenhum vídeo violento. Porque aí, enfim, eu acho ela tinha 12 anos, eu nem acho que ela seja muito nova, mas ok, fui na boa, mostrei um vídeo que mostra a bala sai da boca da pessoa e vai voltando, né? O processo inteiro vai voltando. E no final da aula, ela na hora, ela falou, ai Bruno, que horror, mas vou continuar comendo, porque eu gosto. Eu falei, ótimo, o problema é seu, a escolha é sua, mas agora você sabe de onde vem. Você sabe o que acarretou. E não mostrava o abate do porco, nem nada. A cena terminava com um cara cortando uma costela de porco, de boi, nem dá pra saber o que é isso. Não tem sangue, não tem nada. É só nojento, porque parece aquele creme. É bem maluco, assim, mas... enfim. Aí, no final da aula, ela falou pra mãe, o Bruno me mostrou como é feito o jujuba. A mãe surtou.
falou, Bruno, aqui na minha casa é do meu jeito, eu não quero que você mostre nada pra minha filha. Mas aí eu ri, né, porque eu tô sempre rachando o bico. Daí ela falou, é sério o que eu tô falando. E foi muito grosseira comigo. Eu dava aula pra menina há 5 anos. Eles me conhecem. Assim, eu conheço a família. Eu conhecia a família, tinha uma outra relação, né? E daí aquilo... Na hora eu fiquei meio tão atordoado, assim, que eu nem né? E daí depois eu tava pensando, falei, mas peraí, então... Daí eu mandei um e-mail falando, né? Pedindo desculpas, que eu não ia poder mais dar aula pra menina, se eu não tinha mais nenhuma ação para ensinar nota. Não é isso. Professor particular, eu fico grudado com o aluno, entendeu? Assim, é muito íntimo o contato, né? E daí, engraçado, porque daí eu contei para uma outra mãe que se conheciam e tal, e a outra mãe falou assim, Bruno, eu acho muito interessante, na verdade, exatamente essa experiência que as minhas filhas podem ter com você, de poder conversar, de poder entender de uma outra maneira, e a escolha vai ser delas, mas eu acho demais que você não dê aula só de piano, que você conversa, as crianças se abrem comigo, perguntam coisas, então assim, elas podem perguntar sobre namoradinho, sobre drogas, sobre comida, tudo, mas daí eu não posso falar. Então, e aí elas decidem com 18 anos se elas vão cheirar cocaína, se elas vão transar. E antes elas podem transar à vontade, com 13, 14, porque a gente sabe que acontece isso, com 12 anos, tem menina grávida. Então, isso a gente não pode falar no assunto, só tem que desencanar, e daí elas decidem. Ou como a Nana estava falando, não pode ninguém morrer até fazer 18 anos. Então, tá faltando uma coerência em todos os lugares. E ninguém tem uma discussão, na verdade, disposto a perder a sua opinião, abrir mão da sua opinião. Então você vê as pessoas só reclamando, falando, como parece só umas matracas, só querendo falar, querendo existir no mundo virtual, mas quando você dá argumentos, manda ler, manda texto, eu ponho matérias, assim, pus uma matéria, eu nem gosto da Veja, eu acho ela super, tendenciosa, não é isso, mas tinha uma matéria de uma moça lá do Sul falando sobre a exposição do Santander, muito boa. Eu copiei e colei para um monte de gente, falando assim, leiam isso. É importante ter uma visão, ouvir o outro lado, sabe? Porque a gente ouviu umas pessoas totalmente tendenciosas e levamos isso à tona e depois, detalhe, esquecemos de tudo que está acontecendo ao redor e começa a discutir um negócio totalmente sem conteúdo. E um monte de outras coisas acontecendo de super importância. Eu tô vendo um comentário de uma parceira aqui, a Nádia Guarani Kaiowá, tá falando que esse papo do porco morto saiu no E-Farsa, que hoje também tem isso. Como se não bastasse todas as tragédias, todas as coisas horríveis. Existem nichos da comunicação de internet, de rede, em que as pessoas criam polêmicas e loucuras com um tanto assim de verdade e um floreio enlouquecedor de mentiras. Então no E-Farsa saiu esse papo, o porco estava morto, foi em 2015 em São Paulo, e um vereador de Porto Alegre veio gravar um vídeo e dizer que fez representação no Ministério Público sobre o negócio 2 anos depois. Eu preciso e vou colocar aqui o nome desse vereador, porque esse político é um safado, um sem vergonha. Ele tá aparecendo na rede, na causa animal, e eu tenho visto ele, que eu tô super de olho, porque eu sou atuante 20 horas por dia, 4 eu durmo, o resto eu tô pauleira mesmo trabalhando. E esse cara, ele começou a aparecer, cuidado que você vai clicar e vai sumir. Quem puder, coloca no comentário o nome desse idiota aí, porque ele vai, agora eu vou catar ele pra Cristo. Pra Cristo não, eu vou catar ele pra desmascarar. Judas. Pronto, pra Judas, tá melhor assim. Vamos catar ele pra desmascarar. Esse cara, ele é um político de Porto Alegre, ele tem se aproveitado de cada minhoca morta, cortada na enxada na hora de fazer horta, pra poder se promover em cima da causa animal. Ele tá fazendo tanta vigaristice, se é que essa palavra existe, se não existe, acabei de inventar, que ele vai cair na minha malha fina, porque eu não sou de ficar quieta e ninguém manda em mim. Então, assim, o dia que alguém quiser a ditadura começar a vigorar, pode contar que eu tô batendo a minha perna com os meus tutelados daqui.
Porque mandar em mim tá fora de questão. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Nunca mandou. Nem meu pai, nem ninguém manda em mim. Então, não tem governo que vai calar minha boca. E esse cara, esse safado sem vergonha, ele tá se aproveitando de todos os acontecimentos, ele grava vídeos comovidíssimo, olha, tem um cavalo aqui, e eu tô mobilizando, eu tô apresentando isso, eu tô apresentando aquilo. É um safado, um aproveitador, um vigarista. Então esses dias uma pessoa até me pediu pra falar, divulga esse pedido de ajuda, porque eu sou assim, eu não tô preocupada com quem tá tentando ajudar o animal, eu quero ajudar o animal, dane-se a pessoa. Mas quando a pessoa está se aproveitando do negócio, eu vou ajudar o animal sem passar pela pessoa, que eu não sou idiota, porque se eu for o ano que vem, eleição, que vai aparecer de castramóvel, que vai aparecer de vereador vereador não, o ano que vem é para deputado, presidente, né, e senador. Então esses caras vão aproveitar e se mexer nas causas animal, vai pegar gatinho e cachorrinho e ficar fazendo sensação na rede. E não vai passar na malha fina, porque a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui com essa obrigação. O que eu acho muito... Rodrigo Maroni. Esse é o cachorro salafrário. Cachorro não, que a gente não xinga nome de bicho. Não. Esse é o salafrário, sem vergonha, picareta, que tá fazendo um monte de campanha por aí, com vídeos comovidíssimos, se aproveitando pra fazer campanha com a causa animal. Rodrigo Maroni, guardem bem isso. E o que eu acho maluco é porque... sempre qualquer forma de cerceamento de liberdade, se a gente for analisar, é sempre, de uma certa maneira, o próprio povo que pede. Então, a gente viu nos Estados Unidos, assim que teve o ataque às Torres Gêmeas, que, enfim, é bem maluco esse ataque, né? Teve um monte de comissão que não foi para frente, o governo fechou, e ninguém sabe exatamente o que foi, porque usaram aquilo para ir para a guerra, e daí depois não tinha nada, que eles falaram que tinha guerra, mas enfim, tem essas teorias de conspiração, mas nem vem ao caso. Mas o resultado do ataque foi que a liberdade do povo foi diminuída assim, drasticamente. Então, se você é acusado de terrorismo, você se fudeu. Você vai ser preso, o governo pode fazer o que quiser, pode entrar na sua casa, na sua conta, no seu e-mail, em tudo, por uma alegação disso. Então, eu vejo essa censura que querem colocar hoje em dia com, precisamos discutir a arte, não sei o que, é balela que estão falando, porque a gente tem que discutir, então, a qualidade da arte, mas para discutir qualidade de arte, a gente precisa conhecer a arte. E quem conhece? As pessoas estão com a cabeça tão fechadas, elas estão tão ensandecidas, que ontem a gente postou a Fernanda Montenegro, todo mundo conhece aqui, a Fernanda Montenegro, aquela atriz maravilhosa, contra a censura, fazendo um pronunciamento inteligentíssimo, como é bem a cara dela mesma, a respeito, talentosíssimo também, a respeito dessa questão e se posicionando contra a censura. Do ladinho de Fernanda Montenegro estava nada mais, nada menos do que Alexandre Frota, um estuprador, confesso, porque foi ele que confessou, então não sou eu que estou dizendo, foi ele mesmo que disse, um ator pornô de 5ª categoria, se é que existe categoria para ator pornô, falando que ele é a favor da censura. Aí as pessoas estão tão ensandecidas e loucas que teve uma mulher que falou assim, mas é porque ele é uma autoridade, ele sabe a diferença entre arte e pornografia, porque criança tem que ficar assistindo Peter Pan. Aí eu falei, não gente, o mundo acabou e não deitou, porque é orgulhoso demais, não é possível isso. Enfim, então... Eu acho que seria muito legal a gente discutir sobre as coisas, mas com um certo conteúdo, não deixar essa chama tomar conta. Essa histeria, ele quis dizer. Bruno então, é mais educadinho. Então, para ter uma conversa de conteúdo e que as pessoas estejam aptas a mudar de opinião. Se você me mostrar um conteúdo, se você me mostrar um argumento que seja melhor do que o que eu pensei, eu não tenho o menor problema de falar assim, puta, é verdade, eu acho que eu vou agora com você. Você faz mais sentido, o seu conteúdo faz mais sentido. Então, assim, não ficar preso nisso. E ouvir o que os artistas estão clamando. Agora já tem uma campanha na internet. Eu vi o Caruso falando, eu vi a Fernanda Montenegro, vi o Alexandre Frota, tem um monte de gente, tem uma campanha grande falando sobre isso na internet. Então, assim,
se informem, vejam outras pessoas falando, pessoas que são da área, pessoas que trabalham com isso. É importante. O prédio cai, eu não posso falar, pô, engenheiro, filha da puta, eu não sei de quem é a culpa, eu não sei o que aconteceu, eu não posso já ficar falando, deixa eu me informar, deixa eu ouvir um engenheiro falando. Já pensou se para cada acidente de percurso dentro de uma determinada categoria, porque eu chamo um acidente que acontecesse, as pessoas fossem condenar toda a classe? Tudo, não quisessem saber, entender por quê, foi negligência, não foi negligência, se é negligência de um, como é que a gente resolve isso? Resolve. Eu não estou dizendo que a gente tem que combater, que a gente tem que fechar tudo. Resolve. Isso acaba causando muito desagrado, as pessoas ficam desorientadas, elas não se sentem competentes o suficiente para saber se elas querem ir ou não. Então é assim, olha, liberou droga, eu sou obrigada a usar. Olha, se liberar alguma coisa, eu só uso se eu quiser. Sabe? Então cada um escolhe a sua maneira de resolver as coisas, da sua maneira. E aí a gente precisa ter um pouco de bom senso para respeitar a evolução das coisas. Se informe mais. Quando a gente que é artista, que nasceu artista, que estudou para ser artista, que dedicou a vida para ser artista, o tempo, o dinheiro, os recursos, a energia para se tornar artista, para poder dizer que é artista, para ganhar habilidade e produzir arte, a gente diz, olha, você está falando do que você não sabe. Ai, tá vendo? Você é arrogante. Você está dizendo que eu sou ignorante, você que sabe tudo. Você não tem esse direito. Olha, a gente não está dizendo isso. A gente só está dizendo que é importante a gente respeitar o caminho que o outro trilhou. Se o Bruno estuda piano desde 5 anos de idade e eu sou bailarina desde sei lá quando, mas minha mãe disse que eu já saí da barriga dela dançando, eu preciso respeitar minimamente o que ele sabe sobre piano e ele tem que respeitar o que eu sei sobre dança. Embora muitas vezes a gente vá compor junto, embora muitas vezes a gente também divirja, porque quando a gente compõe, eu componho letra, eu componho às vezes melodia intuitiva, e quando eu entrego na mão do Bruno, ele diz, não, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, e a gente vai divergir. Só que a gente vai precisar entrar em entendimento para produzir, para evoluir. Eu preciso de alguma maneira ceder ao que eu respeito, que ele sabe, e ele precisa ceder ao que eu tenho que respeitar o que eu sei. Tem um negócio legal, é um filósofo francês, eu não me lembro agora o nome, que falou assim, hoje em dia, nos últimos 3 séculos, a gente tem discutido arte pelo gosto, né? Então, você gosta ou não gosta? Tá reduzido a isso a arte, não tem mais conteúdo, você não tenta entender os porquês, e tudo perde um pouco do sentido, porque até no nosso sistema, onde time is money, você precisa de muito tempo para entender as coisas. Então você não tem o tempo, então você no final das contas você elege alguém para falar se aquilo é bom ou ruim, e no final das contas você fala, gostei ou não gostei. Com música é assim, com quadro é assim, com qualquer tipo de arte é assim. Porque foi criada uma cultura onde as pessoas são simplesmente movidas a um gosto sem uma reflexão. Então, daí, o que esse filósofo fala já que tudo é baseado em gosto, para você gostar de alguma coisa, você precisa conhecer. Então, a gente precisa conhecer diversas linguagens, diversas obras de arte, diversos movimentos, para você poder opinar mais ou menos coerentemente com as coisas. Porque se você só vê um tipo de arte, você só vai gostar daquela. Então, você não conhece todas as outras, você não pode falar que você não gosta da outra, porque você não conhece. Então, assim, a gente tem que ter um convite a se conhecer mais a arte, a se falar sobre a arte, para a gente aumentar esse gosto, esse entendimento das pessoas. E lembrando, de novo, que eu sinto muito não lembrar quem escreveu no post da Nana, mas é isso, se você olha um quadro que tem uma pessoa com relações sexuais com um bicho, e isso te dá tesão, ou te fala que isso é apologia à zoofilia, o problema talvez seja dentro da sua cabecinha. E dá para tratar também. Não tem problema ter essa disfunção intelectual ou mesmo emocional. Dá para tratar. Você não precisa ir às vias de fato e comer um bicho se você está com tesão. Você pode ir para uma terapia, você pode conversar com seus amigos. A gente pode também conversar sobre isso. Então, se você olha um quadrinho que tem uma pessoa estuprando uma criancinha, você também pode conversar sobre isso, né? Esses desejos
sei lá, incestuosa, sei lá o que é, é bem comum na literatura, então dá para conversar, tem coisas mais profundas, mas assim, temos que ter um convite ao conhecimento. É bom a gente lembrar de 2 em 2 minutos que nós todos, eu, Nana, Bruno, Martina, Diego, nós somos todos contra a pedofilia, nós somos todos contra, porque é ridículo a gente ter que chover no molhado, às vezes eu acho, nossa, sério que eu tenho que dizer isso? Pois é, mas eu tenho, sabe por quê? Porque isso costuma ser... Desculpa. Vai derrubar a gente, todo mundo aqui vai cair. Tava caindo. O que acontece é que a gente tem que falar coisas óbvias, porque esse costuma ser o argumento que as pessoas têm usado. Eu também não acredito que nenhum artista que tenha participado da exposição, até porque foram 85 artistas na exposição do Santander, tá? Daí pegaram um pedaço de um quadro e ferraram com a exposição. Mas enfim, eu duvido também que algum artista seja a favor de pedofilia e zoofilia. Claro que ninguém é. Lógico que ninguém é. Só que daí as pessoas falam assim, ou fecha, cala a boca deles, chuta a boca deles, queima eles, apedreja em praça pública, ou então a gente vai chamar você de pedófilo. Ninguém quer ser chamado de pedófilo, porque isso é horrível mesmo. E aí a gente vai ficando esmagado porque calúnia, isso chama calúnia e difamação. Gente, isso é crime. Ninguém nem olhou pra isso. Ninguém atentou que os artistas têm o direito de processar todo mundo. Então assim, eu tenho tido vontade de jogar um teste no meu Facebook ultimamente. Não dá, Bruno, não tenta fazer isso, porque só gera aí uma bagunça. Eu tenho tido vontade de falar. Eu tenho vontade de falar assim, olha, vem aqui. Se você não sabe discutir, você não tem direito de fabricar postagens fazendo calúnia e difamação. Se você não sabe discutir, se você não sabe conversar, se você não faz pesquisas para ter bases fundamentais, filosóficas, científicas, ou seja, qual outra que seja, então você também não tem direito de se posicionar. É assim. Devia ser assim. Deveria ser assim. Eu deveria falar assim, eu só posso falar sobre aquilo que eu minimamente tenha habilidade para falar, para conversar, para expor alguns argumentos, bases fundamentadas, mas não. A pessoa não quer estudar, ela não quer, ela troca o tempo dela, que ela tinha que estar estudando, para ela ficar fazendo o que ela bem entende, brisando, seja lá anyway, wherever, não me interessa. Só que daí ela troca esse tempo que ela tinha que estar estudando, se preparando para falar, para fazer o que ela bem entende, e ela quer falar assim mesmo. Era como se eu não quero estudar medicina, mas eu quero operar. Eu quero fazer cirurgia, gente. Mas eu não quero estudar. Mas Nana, você não estuda, você tá me chamando de ignorante, sua preconceituosa, arrogante. Eu tenho direito. Não tem. Se você não estuda, se você não sabe, você não tem direito de falar. Você tem direito de achar o que você quiser? Claro que tem. Você tem o direito de achar o que você quiser. Deita na sua cama, bota o seu travesseiro, a sua cabeça no seu travesseiro e vai achar o que você quiser para suas amigas. Não para formar opinião e influenciar pessoas, para que as pessoas comecem a se sentir odiando os artistas, odiando todo mundo, odiando a arte. Daqui a pouco a gente vai poder produzir, mas nem animal sente. Eu conversei com vários amigos artistas, enfim, músicos, atores, e eu não vi nenhum concordando com a opinião. Então, assim, na verdade, eu li uma opinião de um cara que se diz artista, eu não conheço ele, num post, falando que era contra a menina, mas enfim. Então, óbvio, para toda regra tem uma exceção, mas de uma maneira muito geral, todas as pessoas discordam dessa censura e todo mundo fala, você não quer ir? Não vá. Você entende? Não tá afim de ver o cara pelado lá com a Lígia Clark. Se a gente não conhece a escultura da Lígia Clark, talvez também não faça muito sentido. Então tem que pesquisar a Lígia Clark, tem que entender o movimento que ela fazia parte, de quando enfim, é muito chato isso. Então tá bom, então não vai. Fica em casa. Vai ver televisão, vai ver Faustão, vai ver novela, né? Porque novela não tem bunda de fora, não tem peito de fora. Isso porque as crianças na sala, eu duvido que criança durma às 7 da noite, a grande maioria fica até um pouco mais tarde, dorme depois da novela. Então, a novela tudo bem. A sexualização que tem e essa forma de objetivar a mulher que todas as novelas têm, isso pode, né? Assim, deixar a mulher como objeto, sexualizar. Isso a criança pode ver. Uma exposição que tem um contexto, dentro de um contexto do museu, dentro de um meio ambiente, de um ambiente que é pronto para isso, é feito para isso, para não ter nenhum outro contexto, com mais gente, com a mãe, com criança. Aí tem essa discussão absurda. É só absurda, já é perda de tempo. Já cansou. Tô com fome, Nana, vamos comer. Mas é mesmo. Chega, vai, encerra aqui e vamos comer. Peraí, que eu acho também. Pessoal, então só lembrando, para encerrar,
15 de outubro, quem puder, por favor, vai ter a primeira feira vegana daqui de Itatiba. Tá sendo organizada pela Veg Eventos, que é formada por uns veganos daqui de Itatiba, eu e meu pai. E vai ter uma programação assim, variada pra caramba. Vai ter roda de capoeira, vai ter cozinha show, palestra, vai ter roda de atividades. E sem contar a alimentação, que, nossa senhora, você vai se perder assim na variedade de comida deliciosa que vai ter. Vai ser muito legal, vai ser no Parque Luiz Latorre, das 9 horas da manhã até as 6 da tarde. Então, quem puder, por favor, vai lá, porque vai estar assim demais. E a gente vai aproveitar, assim, eu gostaria de não me desgastar mais com esse assunto, sabe? Porque o que eu tenho visto é muita ignorância, é muita violência, é muita falta de permeabilidade, muita falta de amor, muita falta de respeito. Eu não quero mais ficar em volta disso, só quero avisar para as pessoas que eu vou tentar falar disso agora o mínimo possível. Me pediram demais essa live, eu fiz logo uma live de 1 hora, tem bate-papo, tem as crianças, tem o Bruno, tem tudo que a gente pensa aqui. Eu vou tentar não falar mais sobre esse assunto porque eu não aguento mais. Talvez eu realmente acabe bloqueando algumas pessoas, porque eu não aguento mais esses ataques, eles são infundados, eles vão gerar raiva. Eu não quero sentir raiva, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida. Meus filhos também têm, meu marido também tem. Então, assim, agora eu vou tentar não falar mais a respeito desse assunto. Quem quiser saber o que eu penso, acessa esse vídeo, que ele vai pro YouTube, porque o Comandante Pesquisa bota lá no YouTube. Mesmo assim, se não achar o vídeo e quiser saber ainda alguma coisa, me chama no inbox, que eu posso falar mais um pouco, mas publicamente eu não quero mais me pronunciar, porque eu não quero mais ficar dando murro em ponta de faca. Eu tô me desgastando demais, meus filhos estão desgastados, e se as pessoas são incompetentes para reger a própria mente e orientar seus filhos, esse não é o meu caso. Eu sou artista, eles são artistas, meu marido é artista, e a gente não tem mais paciência para esse tipo de coisa. Então o Diego passou um recado agora. Vai ter espetinho da Sabrina lá. Verdade. Que a feira vai ter muita coisa legal. Eles estão programando essa feira há 3 meses. Eu tô achando que não vai ter espetinho da Sabrina, porque a gente vai comer tudo. Eu acho também acho. que tá dando estoque pra gente. Então a gente vai falar sobre conscientização. A gente tá dando palestras nas escolas também. Eu e Bruno, outra hora a gente fala sobre isso também. E pra quem é fã dos youtubers Ivan de Simone, do Pecado Vegano e Vilganas, eles vão estar lá na feira. Então corre lá se você quiser tirar uma selfie, ver a cozinha show deles. Eu vou fazer uma cozinha show com o Ivan. Então, vai ter uma só. roda de conversa de crianças comigo e com uma outra menina vegana. Então, pessoal, vai lá. Então, olha, eles são muito animados, porque é uma oportunidade de ganhar orientação, de se tornar um pouco mais informado, mais culto, de transmitir, de compartilhar essas informações para deixar de ser ignorante, para deixar de ser tolo, né? Para deixar de ser tonto, deixar de ser trouxa, né? Na linguagem do Harry Potter, que a gente gosta tanto. É isso. Então, vamos lá, e a gente vai cantar, a gente vai se apresentar enquanto é possível, porque daqui a pouco a gente vai apanhar na rua, vai ser xingado, vai levar soco na boca, apedrejado. Então, enquanto a gente não é chamado de pedófilo, a gente vai aproveitar para cantar e fazer arte por libertação animal. Go vegan! Beijo, Ivani Campos! Tô com fome. Libertação animal!